7 horas e 46 minutos, estamos de volta com o Acontece Regional, trazendo para você as notícias de hoje. Não é difícil encontrar quem reclame dos preços dos alimentos em pontos específicos de transporte em Campinas. E na rodoviária não é diferente. Nesse caso, a dica, segundo especialistas, é mesmo pesquisar. Antes de embarcar para Piracicaba, Dona Evanilde já garante o lanchinho da viagem. Mas os alimentos não foram comprados na rodoviária. E ela explica o porquê. Tá muito caro as coisas aqui na rodoviária, muito. Aí eu tenho que comprar fora para poder trazer para comer no ônibus. Nossa equipe foi pesquisar e os valores são altos. O cafezinho sai por R$4. O refrigerante de 600 ml chega a R$ 7,40. E o preço do salgado faz jus ao nome. O folhado tá 6,10, os pães de batata 5,40, esfirra 5,40. A gente chega que a gente tem que andar pra fora pra poder achar um salgado de R$3. Eu vou pra fora comprar, que é melhor, porque aqui é muito caro. Podia ser mais barato, né? Um pão de queijo aqui dentro, a diferença ali de fora ali é de absurdo. Fora da rodoviária, os preços estão mais em conta. Tem até espetinho a R$2. Mas quem opta por se alimentar aqui se vê frente a uma área degradada. Vários barracões estão vazios e as ruas tomadas por lixo. Para esta advogada especialista em direito do consumidor, a falta de infraestrutura na região do terminal limita a opção dos viajantes. Você está dentro, por exemplo, de uma rodoviária, você está pagando o quê? O preço por estar dentro de um estabelecimento, um local onde é seguro, um local onde tem um estacionamento. É a comparação que nós fazemos com o shopping. Você muitas vezes acaba pagando mais caro um produto dentro do shopping, mas por quê? Porque você está pagando para ter um estacionamento coberto, para você ter a segurança. Então, o que influencia muito o preço que nós verificamos é a localização do estabelecimento. Mas ela afirma que outros valores estão embutidos nos preços praticados na rodoviária. E para não gastar muito, o negócio é pesquisar. Ou ele procura verificar realmente ali na região se tem algum estabelecimento que possa oferecer um preço menor a ele, ou no caso aí de se tratar de alimentação, trazer aí de casa ou de outros lugares aí para poder se alimentar ali sem ter que comprar o produto diretamente da rodoviária. Muito bem, chegou a hora da nossa coluna sobre saúde. Para ajudar você a viver melhor, a coluna fala hoje sobre uma doença que acomete milhões de brasileiros e que se caracteriza pelo aumento anormal de açúcar no sangue. Bom dia, doutor Albano. Bom dia, Walter Sena, bom dia, telespectadores. Hoje eu vou falar de um assunto que interessa muito na área de saúde pública, a diabetes mellitus. São 370 milhões de pessoas no mundo com diabetes. No Brasil, já 13 milhões de pessoas com diabetes. E o que é diabetes? É o aumento do açúcar no sangue. E por que isso acontece? Ou porque você não tem produção adequada de insulina, que é o hormônio que transporta esse açúcar para a célula, ou você tem uma resistência à ação. No primeiro caso, a gente fala de diabetes tipo 1, no segundo caso, de diabetes tipo 2, que é a maioria dos casos, são 85% de diabetes tipo 2. Mas a grande preocupação da diabetes são as suas complicações. E aí em duas áreas, nervos e vasos. A diabetes complicada pode prejudicar o quê? A circulação, aumentam as doenças cardiovasculares, sobrecarregar o rim, você tem nefropatia, atingir os nervos, existem os quadros de polineurite, a visão pode ser prejudicada. E um setor que é muito prejudicado na diabetes, que é o sistema imunológico. Por isso que o diabético está muito suscetível a infecções. Então, esses quadros é que limitam a vida do diabético. É fácil o diagnóstico? É muito fácil. Um simples exame de sangue. Você faz em jejum com 12 horas. Acima de 90, você tem que estar atento. E acima de 125, está afirmado o diagnóstico de diabetes. E como é que você faz o controle adequado disso? Como inicialmente a diabetes não apresenta grandes sintomas, é fundamental os exames regulares. Diagnosticado a diabetes, respeitar a medicação prescrita e as orientações. Quais seriam as mais importantes? O primeiro é o controle da alimentação. E não é só retirar o açúcar, é controlar o volume de calorias. Nós sabemos que os obesos são mais propensos a ter diabetes. Então precisa estar muito atento à alimentação. O segundo fato que eu acho muito importante é a atividade física. Atividade aeróbica e atividade de força. Aumento de massa magra aumenta o consumo de glicose, reduz os quadros de diabetes.
Estatisticamente, a atividade física impacta na redução. E, fundamentalmente, visitas regulares ao seu médico, para que o controle seja adequado. Não havendo mais nada por hoje, eu me despeço e até a próxima semana. Ok, obrigado. Olha, agora a Copa do Mundo, nada de poupar atletas. O Brasil vai enfrentar Camarões hoje à tarde com a mesma equipe que estreou na Copa. Felipão ficou bastante irritado com o técnico holandês Van Gaal, que afirmou que, como a seleção brasileira vai jogar depois de Chile e Holanda, poderá escolher o adversário das oitavas de final. Carrinho pode, está liberado. Esse aí, para deixar o tapete ainda mais um tapete. Acompanhar o treino? Pode. 15 minutos, nada mais que isso. Não dava para ver muito e precisaria ver muito. Hulk, que não jogou contra o México, volta. Na distribuição de coletes, não teve para Neymar, nem para Thiago Silva, 2 dos 3 titulares pendurados. Dos amarelados, apenas Luiz Gustavo. Vai poupar então, Felipão? Não, a condição não deixa. Eu não vou fazer mudança nenhuma. Eu confio naquele time que coloquei no primeiro jogo. Acho que devo continuar com o grupo que iniciou o primeiro jogo. Na história das Copas, viramos apenas uma página contra o adversário da vez, a República dos Camarões. Lá se foram longos 20 anos. Naquela Copa, levantamos a taça. Que a história se repita agora. 1994 nos Estados Unidos. Foram 3-0, também numa primeira fase. Brasil, olha o gol! Gol! 2014, 1-0 é goleada. Pode nos garantir a liderança do grupo. Camaroneses já eliminados, brasileiros anfitriões e por isso pressionados. Sintoma de véspera. E a pressão, acho que faz parte do futebol. Acho que quem não quer ter pressão tem que mudar de ramo. Nem experimente dizer que o Brasil vai entrar para escolher resultado pensando na próxima fase. Quando as pessoas dizem e se expressam dizendo que o Brasil pode escolher, eles manifestam um certo mal-estar, uma certa situação de desprezo a Camarões. Que a hora do jogo não demore para chegar. E a seleção de Portugal empatou no último minuto jogando ontem contra os Estados Unidos e ainda respira no Mundial da FIFA. A delegação já retornou a Campinas, onde está concentrada e vai dar entrevista coletiva no início da tarde de hoje no Centro de Treinamento da Ponte Preta, no Jardim Eulina. E praticamente eliminada do Mundial, a seleção de Honduras voltou a treinar neste domingo na cidade de Porto Feliz, onde está baseada. Para se classificar, os hondurenhos precisam praticamente de um milagre. O repórter Luiz Magalhães tem as informações. Bom dia, Luiz. Bom dia, Walter Sena, todo mundo que acompanha o Acontece Regional. Olha, a seleção de Honduras fez o último treinamento dela aqui na cidade de Porto Feliz, antes de embarcar para Manaus, onde enfrenta a Suíça na quarta-feira, às 5 horas da tarde. O time de Honduras precisa vencer de qualquer maneira se quiser sonhar ainda com a conquista na vaga das oitavas de final do Mundial do Brasil. O atacante Wilson Palacios falou antes de embarcar na coletiva de imprensa. Ele foi expulso contra a França e falou da falta que fez na última partida, na derrota para o Equador por 2-1. Vamos conferir o que ele falou. Tem que ser diferente e eu acho que vai ser diferente. Vamos a salir a jugar, vamos a salir a buscar esse partido, porque sabemos que para nós é o último que temos. Você viu aí, né, Sena? Precisa vencer de qualquer jeito. Os hondurenhos embarcam às 3h05 aqui em Viracopos e disputam na quarta-feira, às 5 horas da tarde, a partida decisiva, a partida da vida deles contra a Suíça. Voltamos com vocês. Ok, obrigado, Luiz. Já que estamos em clima de Copa do Mundo, que tal unir arte com futebol? Um espetáculo itinerante montado sobre uma carreta está realizando apresentações gratuitas em Campinas. Quem tem os detalhes é a repórter Andréia Marques. A peça fala de uma das paixões dos brasileiros. Em época de Copa do Mundo, o futebol invade os palcos. Quem vai falar mais sobre o espetáculo Brasil Futebol Clube é o diretor da peça, Jorge Luiz Braz. Faz um retrato fiel dos torcedores, Jorge? Eu acho que faz mais do que isso. A gente, sabendo que os estádios vão falar de futebol, a gente resolveu trazer para o palco um pouco dos bastidores. No nosso espetáculo, misturando 4 linguagens, dança, teatro, música e circo, a gente retrata a vida, na verdade, de quem quer jogar futebol. Então, os nossos protagonistas são 2 brasileirinhos, que todos têm o sonho de jogar futebol, 2 amigos,
que se revelam grandes jogadores, um consegue prosseguir com sucesso na carreira, que é aí a referência ao nosso Neymar, e outro que não faz tanto sucesso. Então o desenrolar da história basicamente fala dos bastidores. Ele acontece onde? Nos espaços abertos? Sim, sempre em espaços públicos. A gente vem de uma turnê em 38 cidades do Brasil e vamos fazer 10 espetáculos em Campinas. Sempre às 7h30 da noite? Sempre às 7h30 da noite, gratuito. Ok, muito obrigada pelas informações. Andréia Marques, de Campinas. Ok, Andréia, obrigado. Uma pesquisa apontou que os brasileiros estão gastando mais com alimentação e roupas, deixando de lado despesas como lazer e férias. Luciana mostra o guarda-roupa com as peças novas que comprou para os filhos. Mãe de um casal, ela conta que o orçamento da família está voltado atualmente para o vestuário e a boa alimentação dos pequenos. Com isso, os planos para a reforma da casa, por enquanto, foram adiados. Uma reforma ou pintura da casa tem sempre alguma coisa para fazer, a troca de um sofá e a troca da cama, por exemplo, são coisas que a gente já tem em planejamento, mas que como não acabam entrando na despesa do mês, tem que ficar para guardar um dinheirinho para fazer isso no futuro. De acordo com um levantamento feito por uma empresa de pesquisa de mercado, a realidade da administradora é parecida com a do resto da população. Em 2013, os brasileiros gastaram mais com comida e roupas e reduziram despesas com lazer, férias e compra de móveis para casa. Segundo o estudo, o lançamento de novos produtos alimentícios no mercado foi 21% maior em 2013 do que em 2012. Esse teria sido um dos fatores que estimularam a população a consumir mais. Mais de 1/3 dos entrevistados aumentaram os gastos com bebidas, sucos e refrigerantes, 48% com alimentos e 40% com roupas e acessórios. Para este economista, o aumento na renda e na facilidade de crédito criou um ciclo de compras que agora volta ao ponto inicial. Num primeiro momento, as pessoas compraram carro e casa. No passar dos anos, esses foram os itens que ele já pegou dinheiro emprestado e já fez. Então, isso não vai acontecer todo ano. Então parece que já passou essa fase onde o foco maior era na reforma da casa, comprar uma casa e comprar um carro. Agora está diminuindo o peso desses itens dentro do orçamento familiar e aí sobra mais dinheiro e ele volta ao consumo melhor de alimentos, roupas e outros acessórios. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o Acontece Regional e claro que você não vai perder o Jogo do Brasil contra Camarões hoje às 5 da tarde. A partida que acontece em Brasília vai ser transmitida pela Band com a narração de Theo José e comentários de Neto e Edmundo. Temos ainda tempo rápido para dar uma olhada como está a situação nas estradas aqui na região de Campinas, quilômetro 103 da Anhanguera. Você vê que a visibilidade é considerada excelente em toda a malha viária regional. Aqui na altura de Campinas, a Anhanguera está tranquila para o motorista que se dirige até a capital paulista e também para o condutor que vem no sentido contrário. Vamos encerrando aqui o Acontece Regional. Muito obrigado pela companhia. Vem aí o Café com Jornal. Obrigado mais uma vez e até amanhã.